Bom, vamos entender o que está acontecendo no Congresso, especialmente na Câmara. O nosso convidado é o cientista político, professor do INSPER, Fernando Schiller, que está aqui conosco. Fernando, obrigado pela gentileza mais uma vez. Bem-vindo. Fernando, o Temer ainda está muito forte, está mais fraco, isso aí. Qual é a avaliação que você faz? Olha, o relatório hoje que foi, aliás, o parecer, o voto, né, do deputado Sérgio Sveiter, ele é contraditório. Né? Ele criou lá indúbio pro società, né, para o telespectador entender mais ou menos o seguinte: na dúvida, vamos deixar o processo seguir, né? De ser um direito da sociedade, o que é um argumento muito curioso, porque, em parte, uma das responsabilidades dos deputados da Câmara é proteger a instituição da presidência da República. Então, se você tem lá uma denúncia que não tem muita consistência, ou que não tem nenhuma concretude, ou que não tem uma conexão direta com o presidente, em tese, os deputados também poderiam decidir, né, em dúbio pro società, na proteção do mandatário principal do país, que é o presidente Temer. Então, eu diria assim, a ideia de que, na dúvida, na Constituição brasileira está em dúbio pro réu. Né? Na dúvida, no caso do réu aí é o Temer. É o Temer, né? Ele criou uma figura jurídica retórica muito curiosa, né? As pessoas não prestam muita atenção nisso, mas nesse momento é importante, eu diria. Agora, é um deputado do PMDB, né? Significa que tem um racha na base do governo. Obviamente, o deputado Sveiter, se faz um relatório contrário, um parecer pedindo o arquivamento do processo, vai ter muita dificuldade na sua reeleição. Este argumento deles, assim, nós não estamos julgando o presidente, nós só estamos deixando que o processo avance, é muito confortável para um deputado da base. Da oposição vai votar contra, vai votar a favor da prosseguimento, então não está em questão. Mas para algum deputado da base, né, a votar a favor do prosseguimento da denúncia, sem maiores problemas de consciência, ou sem maiores, né? Eu acho que é um... Será que ele também não está olhando para os eleitores dele? Óbvio que está, só está. Né? Ele mesmo reconheceu. Então, o pessoal, ano que vem, eu vou bater na porta da turma pedindo meu voto de novo. Não, primeiro, ele reconheceu que o voto é político, que a casa é política, e reconheceu que não há provas concretas. Ele disse isso. Né? Olha, não há provas, eu não estou discutindo isso, nós estamos em dúvida. Portanto, né? Quer dizer, é muito diferente da peça acusatória do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O julgamento não é jurídico. Ele assume isso. Quer dizer, o julgamento tem uma base jurídica, mas é muito nebulosa, é muito subjetiva. Né? Dúvidas, temos dúvidas. Né? Dado que temos dúvidas, só que tem um problema. Se for aceita a denúncia, né, e ela for para o Supremo, e o Supremo, por votação majoritária, definir o prosseguimento, né, o presidente é afastado. Portanto, esta decisão da Câmara é muito importante, porque ela praticamente define o afastamento por 6 meses do presidente, que seria praticamente o fim do seu lugar. Então, nós estamos quase diante do impeachment. Nós estamos muito perto. Né? Então, é uma decisão muito séria. Este argumento de, não, apenas estamos em dúvida, então prossiga essa investigação, ele, no fundo, é um argumento retórico, mas ele não cabe bem para essa circunstância. É muito mais grave do que isso. Né? Agora, eu diria, o governo está jogando com tudo. Né? O governo está trocando membros da comissão. Como eles brigaram aí agora há pouco. E isso, desculpa brincar um pouquinho, isso é chororô. Né? Todos os partidos faziam isso. Né? Todo mundo queria estar lá. Todo mundo faria isso. Isso é um procedimento comum. A gente pode gostar mais ou menos. Né? Nesse ponto, sempre a oposição é purista. Né? Quem está no governo, não tanto. Então, por aí o argumento não é muito válido. O governo está liberando emendas individuais. Né? Aumentou brutalmente nas últimas semanas a liberação. Aí eu, pessoalmente, acho vergonhoso, mas cá entre nós, não é o primeiro governo que faz isso, outros governos fizeram isso no passado. Fizeram, tá. Eu acho que está errado, a gente já conversou aqui no programa várias vezes, isso deveria fazer parte da reforma política, não é possível que fatias do orçamento sejam distribuídas e o governo vai liberando de acordo com... Na medida que o pessoal vai votando a favor. Não é possível isso, quer dizer, então é usar o orçamento como moeda de troca. Claro. Mas está acontecendo isso, o governo está jogando pesado. O governo Michel Temer era um governo de base parlamentar. Conhece o Congresso, tem operadores políticos, tem base dentro do Congresso. Agora, quanto mais tempo demorar a votação, né, e tudo indica que o procurador Janot fará outras denúncias, ele fatiou as denúncias, a Procuradoria vem agindo politicamente, isso tem outra questão para discutir, se está correto ou não, nem entro nesse mérito, mas isso vai acontecer. Quanto mais perto da eleição fica, né, quanto mais tempo esse processo dura, mais desgaste. Sim. Então, quer dizer, eu acho bastante razoável que o governo escape, ou digamos assim, né, consiga lá os 172 votos ou ausências nessa primeira votação. Mas o deputado nem precisa votar contra. Não precisa votar, só não aparecer. O ônus de colocar 342 votos, que é muito voto no Congresso. Sem dúvida. O governo até há pouco tempo atrás, 2 meses atrás, tinha 400 votos na base.
Quer dizer, tem que ter uma inversão política brutal aí. Então é muito plausível que o governo consiga nessa primeira votação, mas numa sucessão de votações, de denúncias, eu acho que o governo vai enfrentar muita dificuldade. Bom, é provável então que essa votação vá para o segundo semestre. Nós temos Porque o recesso é sexta-feira, não é? O recesso é dia 18. Dia 18. Então, nós temos aí o comecinho da outra semana, então pode ter uma votação até na segunda-feira, já é um dia difícil em Brasília. Né? Depende, né? Sexta-feira. Ninguém vai faltar. Não, sexta-feira teve exceção, pô. Ninguém vai tinha faltar. 51 deputados, até nós brincamos, 51 lembra alguma coisa, o pessoal dizendo, lembra os deputados que estavam lá. É o final de semestre mais agitado da história do Congresso. Porque essa votação de hoje, e que vai ter quarta-feira, é importante, mas a mais importante para o país é amanhã. Amanhã vai se votar... Que é a reforma trabalhista. E em caráter definitivo no Senado, porque já passou pela Câmara. Então o que for votado amanhã vira lei. E é uma mudança importantíssima na CLT, que não se vê desde os anos 40 no Brasil, né, que vai permitir novas formas de relação entre o trabalhador... E o governo, obviamente, vai, como se assim, cantar, olha, eu consegui, eu vou ficar aqui... É uma vitória para o governo, mas eu digo sempre, o governo termina, na melhor hipótese, no final do ano que vem, o Brasil continua. Né? Então, para um país mais empreendedor, para a microempresa, vai flexibilizar muito as relações de trabalho. Né? Para quem gosta de um país, digamos assim, mais pró-mercado, mais empreendedor, é uma grande decisão. Sem dúvida. Né? O imposto sindical acaba, vai ser associativo, o sindicato vai ter que mostrar qual é a sua utilidade verdadeira, quais são os serviços que realmente ele presta para a base para conseguir o apoio. Não vai mais ter boleto. Né? Hoje em dia o cara abre a empresa, vem o boleto do sindicato, tem que pagar imposto. É verdade. Não vai mais ter isso. Quer dizer, é uma mudança muito grande nas relações de trabalho no Brasil. Né? E eu acho que é uma adesão fundamental que o país tem que tomar. Agora, Fernando, em cima de tudo isso, onde entra o PSDB? Suponha que, por hipótese, que o PSDB desembarque. E aí? O PSDB está entre duas decisões muito claras. Uma, manter a governabilidade, né? Mesmo que o governo seja, digamos assim, governo em fim de carreira, o presidente com baixa condição de governabilidade. Mas o PSDB tem um pouco esse DNA da governabilidade, da estabilidade política. Né? Enfim, tem gente do PSDB realmente preocupada com isso. Né? Teve, evidentemente, negociações para salvar o senador Aécio Neves. Parece claro que havia uma certa troca de gentilezas ali e a fatura foi paga. Né? O senador Aécio Neves teve o seu processo arquivado no Senado. Agora, tem outra questão. O PSDB é um partido que tem 2 candidatos à presidência. Né? Então, 2? Aqui em São Paulo. Né? Temos o governador Geraldo Alckmin e temos o prefeito João Dória. O Dória também é candidato a presidente? É o que dizem as redes sociais. Ele fala todo dia aqui que ele não é candidato a presidente. Você já viu algum candidato dizer que é candidato? Não, ainda não vi. Eu estou dizendo assim, tem 2 pré-candidatos, potenciais candidatos, estão aqui em São Paulo. Para esses 2 candidatos, o melhor cenário é a saída. Quer dizer, porque carregar nesse momento um presidente que tem 90% de rejeição, menos de 10% da aprovação, vamos lá, carregar o apoio ao governo, olha, tem que ter muito amor à governabilidade. Né? Então, acho que se não sair hoje de noite no PSDB, a tendência é nas próximas semanas sair do governo. Ok. Olhando então um pouquinho mais aí para frente, deve sair a sentença do Moro. Eu acho que nós estamos há algumas horas, já até conversei com o pessoal aqui hoje à tarde, da sentença do Moro com o Lula, por causa do triplex lá do Guarujá. Não sei se inocenta ou se condena. Mas, de qualquer forma, vai ser um outro fato que vai, vamos dizer assim, gerar muita espuma, eu diria. Vamos separar as coisas. Assim. Eu gosto muito de fazer uma análise muito moderada sobre esse tema. Né? Uma coisa é a justiça, o prosseguimento natural da justiça. Né? O presidente Lula teve todas as condições de defesa, esse assunto foi amplamente esclarecido, há uma profusão de provas como nunca se viu no Brasil. E o juiz Sérgio Moro vai pronunciar sua sentença e o presidente Lula pode recorrer, porque existem instâncias de recurso, existe a segunda instância. Então, o sistema de justiça brasileiro pode ser lento, né? Mas ele é um sistema de justiça que, em última instância, é garantista, ele garante os direitos. Né? Que pese nós estamos diante de um processo diferente na democracia, que é o chamado trial by media, para usar uma expressão dos amigos, o julgamento pela mídia, né? Que são as prisões preventivas, o sujeito é preso, depois fora um processo. Nós tivemos agora o caso do Vacari, João Vacari, né, que foi condenado em primeira instância, absolvido num dos seus processos, na segunda instância, lá em Porto Alegre. Né? Tivemos um caso também de outro que foi condenado a 10 na primeira instância, chegou lá e pegou 30. Exatamente, porque o processo de justiça é assim. Né? Então eu diria assim, tem que tirar um pouquinho o aspecto emocional disso. Como o presidente Lula é um líder
amplamente popular, alguns chamam de populista, né? Outros chamam de popular, não vou entrar no mérito aqui. Né? Como ele tem um grande partido, tem grandes lealdades, né, no Brasil, eu acho que as pessoas confundem um pouco o que é a justiça e o que é a política. O presidente Lula optou por um processo de contestação política num processo jurídico. Ou seja, ele imaginou até hoje que pudesse politicamente combater ou contestar ou confrontar a justiça, criou esse personagem, juiz Sérgio Moro contra mim, como se fosse o UFC, né? Uma disputa. E não é, na verdade. Então acho que a gente tem que lidar com tranquilidade sobre isso. Né? Espero que as pessoas entendam isso, né? Porque a democracia se faz assim. Nós vamos mostrar. Fernando, obrigado pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, aí está a participação do nosso convidado, então, o cientista político Fernando Schiller.